Nós estamos num momento de crescimento desde 2018 praticamente. Em 2019 tivemos os Jogos Pan-Americanos, onde o Brasil obteve a sua melhor colocação, né? Nos Jogos Pan-Americanos de 2019 em Lima. Em 2021, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, que são os dois eventos mais relevantes, né, da nosso ciclo olímpico. Superamos o resultado da última Olimpíada, 2016, no Rio de Janeiro. E aqui, nos Jogos Sul-Americanos, em Assunção, já temos, hoje completamos a marca de 100 medalhas no total conquistadas. E isso é apenas o terceiro dia de competição. Então, há uma projeção de que o Brasil retome a liderança absoluta do esporte olímpico na América do Sul. Isso foi possível por conta das nossas atitudes frente à gestão do Comitê Olímpico do Brasil, na otimização dos recursos que nos são destinados, né? E na contratação de profissionais comprometidos e compromissados com o movimento olímpico e trabalho, muito trabalho, né? A gente tem muita sorte e quanto mais a gente trabalha, mais sorte nós temos. A nossa organização é uma entidade, uma organização não governamental, de direito privado, né, e sem fins econômicos. Todos os recursos advindos das loterias caixas, né, que são os nossos patrocinadores maiores e mais importantes, são os apostadores. Toda aquela pessoa que aposta numa loteria da Caixa, aquele apostador destina 1,7% de todas as apostas para o Comitê Olímpico do Brasil e outro tanto para o Comitê Paralímpico, para o Comitê de Clubes, etc. E temos os nossos patrocinadores privados, né? A exemplo do Banco de Investimento da XP, enfim, e outros tantos, né? Posso nominar, mas posso esquecer de algum e fica indelicado. Esses recursos são, como nós não somos uma entidade, somos uma entidade sem fins econômicos, eles são direcionados para a atividade de fim, qual seja o trabalho de desenvolvimento dos atletas, nos treinamentos, no Brasil e no exterior, contratação de técnico, quando solicitado pela confederação. Esse trabalho é sempre em parceria com as confederações filiadas ao Comitê Olímpico. Dos recursos recebidos, 86% são destinados à atividade de fins, que é isso que eu te falei. Os eventos, as competições, treinamento, capacitação de técnicos, dos gestores, dos atletas, né? E 14% é para a parte administrativa, para fazer a máquina funcionar. É o recurso humano, né? Enfim, todas as atividades vamos dizer assim, de escritório. Mas 86% do recurso recebido é investido de volta para todos os atletas, na forma como eu te expliquei. Isso é uma pauta, assim, do Comitê Olímpico. A gente trabalha com as equipes de base, né? Criamos, este ano, a Diretoria de Desenvolvimento e Ciência do Esporte. E também temos, naturalmente, a Diretoria do Alto Rendimento. Anteriormente, era uma mesma diretoria. Então, para que o trabalho tivesse uma otimização, né, inclusive na alocação de recursos, o foco tinha que ser diferenciado para um e para outro, com o objetivo final do progresso das modalidades. Isso é feito no Comitê Olímpico. Nós temos o nosso Instituto Olímpico Brasileiro, né, que é a nossa área, nosso braço de educação, exatamente para oferecer esse tipo de recursos não só para os gestores, né, mas para treinadores e para atletas. O Comitê Olímpico não trata só de competição, né? A gente não pega apenas as equipes no aeroporto e leva para uma competição. Não, é uma coisa muito mais elaborada, com muito mais investimento e com muito mais atenção do que simplesmente participar de competição. Então, por exemplo, temos a Academia Brasileira de Treinadores, exatamente para a capacitação dos treinadores e outros diversos e tantos cursos promovidos pelo Comitê Olímpico do Brasil, visando exatamente a transferência de conhecimento e a excelência do esporte brasileiro. No norte do país, eu vou te dar alguns dados, nós temos uma referência do movimento olímpico do país. O primeiro medalhista de ouro do Brasil foi um paraense, o Guilherme Paraense, no tiro esportivo. Tivemos outro grande atleta do Pará também,
o Agberto Guimarães, né, que foi medalhista de Jogos Pan-Americanos 2 vezes e 4º lugar na Olimpíada de Moscou em 1980, no 800 metros. Então temos referência, temos história a contar sobre o esporte olímpico no estado do Pará, inclusive, né? Nos últimos Jogos Olímpicos, você teve o Lucas Mazo, da marcha atlética, o Rogério Moraes Ferreira, que foi do handebol, ambos do Pará. O Luiz Altamir, da natação, que era de Roraima, né? E em Pequim tivemos o Manex Silva, que é do esqui cross country, nascido no Acre. Então a região Nordeste tem sim se mostrado presente no movimento olímpico brasileiro. O Comitê Olímpico do Brasil é o ápice do esporte de alto rendimento e de performance do país. Nós não temos escolinhas, né? Não fazemos escolinhas de aprendizagem. Nós já fazemos com quase o topo de carreira, com os atletas da base, aí depende da modalidade, tem base que o atleta é de 18, 19, 20 anos, tem base que 14, 15 anos, como a ginástica, por exemplo. Então, quando o atleta desponta num trabalho já realizado pelos clubes, pelas federações estaduais, que chegam às confederações, aí é quando o Comitê Olímpico do Brasil entra e dá todo o suporte necessário em todos os níveis, né? Para você ter uma ideia, nós temos aqui na nossa base em Assunção, no hotel contratado, nós temos uma série de serviços ofertados aos nossos atletas. Nossa equipe está no hotel exclusivo, tem médicos exclusivos, fisioterapeuta, massoterapeuta, acompanhamento de todas as equipes multidisciplinar, dando suporte exclusivo em atenção especial aos nossos atletas. Chegar numa seleção do seu estado é chegar na seleção de uma confederação. Chegando na seleção de uma confederação é nosso caminho, entendeu? Mas cuidamos sim do atleta de base, com fomento ao esporte, com esses cursos de preparação para os nossos técnicos, para os gestores, para eles saber o que fazer para alcançar também em termos de gestão o alto rendimento, né? Então esse é o nosso trabalho em conjunto com as confederações, que são os nossos filiados diretos. E indiretamente, as federações, né, que são filiadas às confederações, e os clubes filiados às federações. Então isso é uma cadeia, né? Nós estamos no ponto alto da cadeia, mas nós apoiamos e sustentamos também essa base. Vamos falar sobre a região norte e nordeste, eu tenho muita atenção com essa região, até porque eu sou nordestino, eu nasci no Rio Grande do Norte, tá? Então, eu tenho muita atenção. Nós temos levado eventos, né, para a região, já fizemos o Congresso Olímpico Brasileiro em Salvador, nós fizemos o Prêmio Brasil Olímpico em Aracaju, fizemos Jogos da Juventude recentemente também em Sergipe, e eu tenho essa atenção, esse olhar, conforme você já tinha comentado no início da nossa conversa, né? Sempre que possível, nós estamos levando eventos do movimento olímpico e de eventos de qualidade para a região, para fomentar, né? Com relação ao break, que é o dança esportiva, eu não o conhecia, né? Mas eu assisti uma apresentação, o Leoni estava presente, inclusive, e fiquei muito entusiasmado. Realmente é um esporte cativante, uma plástica muito bacana, e os camaradas e as camaradas, elas fazem um esforço terrível, não é? São esportistas de verdade, suam mesmo. E fiquei bastante entusiasmado, e fiquei também feliz em saber que o dança esportiva, o breaking, já tem uma repercussão mundial, e atletas aí do Pará também, né? Então, nós estamos de olho nisso. Os atletas estão indo para um campeonato, eu não sei se é um mundial ou se é uma Copa do Mundo, mas eu acho que é um mundial ou similar, agora na Coreia. E por coincidência, eu estarei presente, porque eu vou estar numa atividade do movimento olímpico, né, uma reunião lá em Seul, e vou aproveitar para assistir de perto. Veja só, estou saindo do Brasil para assistir os atletas lá no exterior, na Ásia, né, num evento de grande importância para eles. Eu acredito que eles terão uma participação importante. Agora, tudo isso no começo, né? Assim como foi o skate e o surf, né? Mas que tinham já uma tradição de realização de eventos, participação de eventos internacionais, a adaptação deles foi mais rápida. Mas mesmo assim ainda estão em processo de adaptação, porque o movimento olímpico tem características específicas, né?
e que tem que ser adaptado. As pessoas têm que se adaptar, tem que se chegar, tem que, né, enfim. Isso leva tempo. Não podemos cobrar desses atletas, nem dessas equipes, né, um resultado de imediato. Mas eles estão tendo suporte sim. Esse evento que eles estão indo para o exterior é com o apoio do Comitê Olímpico do Brasil. Eles já tiveram no Centro Olímpico do Brasil, lá no Rio, em treinamento. Nós estamos de olho, estamos dando oportunidade para eles e temos que ter paciência, mas eu estou na torcida aí. Vamos lá, Leoni. Olha, o Pará é um estado, Belém especificamente, que tem estrutura para suportar um evento de grande envergadura, né? O Manaus também tem, não são muitas cidades do Nordeste, do Norte que tem, né? Mas especificamente nós estamos falando do Pará, tem estrutura sim, basta alguém se candidatar para fazer. Temos um caderno de encargo, porque a gente não pode diminuir a nossa oferta de serviços aos atletas. Tendo estrutura para fazer, a gente, é só se candidatar. Por exemplo, os Jogos da Juventude que foram realizados em Sergipe, em Aracaju, recentemente, né? Os Jogos teve a participação de 4.500 atletas. Um total de pessoas participantes chegaram à beira dos 6.500. É muita gente para uma cidade. Exige rede hoteleira, esse pessoal fica todos hospedados em hotéis. Acabou, pelo menos por parte do Comitê Olímpico, aquela situação de o atleta ficar nas instalações militares, em escolas. Isso já passou. Eu fui dessa época. Isso não volta mais, pelo menos no movimento olímpico. E a estrutura, tendo a estrutura, é candidatar-se. Estou dando volume para você de um dos eventos. Nós não realizamos campeonato brasileiro. Quem faz campeonato brasileiro são as confederações. Não realizamos campeonatos internacionais. Quem faz são as confederações. No Brasil, de acordo com as suas internacionais. Então, podemos fazer um Jogo da Juventude, podemos fazer o Prêmio Brasil Olímpico, que é onde é o Oscar dos atletas brasileiros, uma festa linda, onde você atrai os atletas olímpicos que tiveram resultado recente, né? Temos o Congresso Olímpico, onde você reúne toda a comunidade esportiva do país, não só atletas, como dirigentes, pesquisadores, jornalistas especializados, da mídia especializada, enfim. É um evento onde você congrega todos, não é uma área, não é uma coisa específica, né? E é isso, é saber se pode, né? Querer não é só isso, né? É só poder nesse aspecto, né? Nós já temos programado os Jogos da Juventude de 2023 em Ribeirão Preto, São Paulo, Jogos da Juventude de 2024 em Blumenau, Santa Catarina. Os estados se candidataram, estado ou prefeitura, se candidataram, cumpriram o caderno de encargo e nós estamos indo para lá. Candidato e sim para os próximos, que nós vamos avaliar, analisar, é tudo por meritocracia, não tem isso aí não. O que depender de nós levarmos por entusiasmo, por trabalho nosso, por interesse de desenvolver a modalidade nessa região, contem comigo. A Olimpíada de Paris, em 24, começou antes da Olimpíada de Tóquio, que seria em 20, foi realizada em 21. A preparação. Nós já fizemos várias missões a Paris, já temos conveniado com a cidade de Saint-Ouen para fazer a base da nosso time olímpico, né? Onde os atletas terão um tratamento diferenciado, além do bom atendimento que eles têm na Vila Olímpica, eles terão nessa nossa base a possibilidade de fazer a sua recuperação de lesão. Temos médicos à disposição, os fisioterapeutas, massoterapeutas, psicólogos. Temos uma área de treinamento específica para eles. É uma operação paralela à estrutura que os Jogos Olímpicos oferecem a todos. E aí a gente tem uma atuação diferenciada para os atletas do time olímpico do Brasil, né? Essa é a nossa missão. Então, isso aí a gente demonstra a nossa preocupação com o que vai acontecer ainda daqui a 2 anos, praticamente, entendeu? Temos todo esse cuidado e essa atenção em preparar a logística com muita antecedência. E com relação à meta, o que eu posso dizer para você é o seguinte: a nossa meta é sempre cumprir os nossos objetivos de ser melhor do que o ano anterior. Quantitativo, isso não dá para você dizer.
né? Quantas medalhas, quantas medalhas de ouro, quais modalidades. Temos sim a nossa projeção, a nossa área interna de estratégia esportiva, de ciência do esporte, acompanha a evolução do nosso esporte e compara com os outros países. Mas, de fato, você só consegue ter uma aproximação de resultados, assim, de previsão de resultados, a partir dos resultados do último campeonato mundial de cada modalidade. Isso só acontece no ano de 2023. Lá para o final de 2023, você já tem uma ideia de o que você pode projetar em termos reais. Ideia, porque de fato é lá dentro, é com os atletas. Da nossa parte, você pode ter certeza que nós estamos fazendo e vamos continuar fazendo o melhor para que nossos atletas possam ter o seu melhor resultado. Eu queria saber se vocês têm, assim, eu imagino que sim, né? Uma lista de atletas que são candidatos a vagas nas Olimpíadas. E eu queria saber se o senhor consegue aí lembrar de alguns nomes daqui do Pará, daqui do Norte, que podem chegar nas Olimpíadas de 2024. Olha, essa é uma pergunta muito restrita, né? E a mais específica para a área do alto rendimento, o nosso diretor Ney Wilson ou o Kenji Saito, né? Mas eu posso dizer para você o seguinte: isso tudo é mapeado pela nossa área de estratégia, né, da ciência do esporte. Mas não dá para você apostar num nome, nesse naquele nome. Outro nome. E, por outro lado, politicamente, eu vou me enrolar se eu começar a citar nomes aqui, cito e esqueço de alguém, você imagina a confusão que dá isso aí. Mas a verdade é que se o atleta tiver vontade e ele chegar a ter uma expressão nacional, que é isso que a gente busca, né? Nós temos que levar o melhor que nós temos aqui. Tá? Ele com certeza estará dentro do nosso time olímpico. São muitos atletas, são centenas e centenas de atletas, acho que pode dizer até milhares de atletas que se preparam para a Olimpíada. E apenas um número muito restrito pode chegar. Nós estamos falando aí de um número que, projetando o número de atletas para o Paris, não vai ser menos do que 280 atletas e não vai ser mais do que 330, 340 atletas. E você imagina quantos milhares de atletas estão tentando. Né? Só em chegar já é uma vitória espetacular, né? Já está registrado na história, atleta olímpico, ponto. Mas nome não dá para dizer para você, não. Vou me enrolar se eu for falar nomes aqui. Mas o seu pessoal aí do esporte, eles sabem quem tem chance realmente. O COB tem uma área chamada esporte seguro, né? Então trata da questão do racismo, da prevenção, assédio ao abuso sexual. Nós temos, enfim, tem todo a orientação, a prevenção contra a dopagem, né? E tudo isso está no mesmo, vamos dizer assim, caixa do esporte seguro. Com relação à mulher, nós criamos sim esse departamento, essa área específica, é conduzida pela atleta Isabel Swan, que é uma atleta medalhista olímpico da Adela. Fizemos este ano o primeiro Fórum Nacional Olímpico das Mulheres no Rio, foi agora no mês de junho, o mês exatamente eu não sei, mas já criamos e estamos trabalhando e estamos tendo resultado. Para te dar um número, o COB hoje tem 65% a 68% de funcionários, dos seus 306 funcionários, que são o número de colaboradores do COB, de mulheres. Então, estamos bem nesse caminho, sim. Só estou com medo delas tomarem meu posto. Muito obrigado, olha, por essa oportunidade. Você pode ter certeza que toda chance que eu tiver de falar, de comentar, de visitar a região norte, eu o farei com o maior prazer. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada. Um abraço.